Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma vez, uma noite, terça-feira, para darmos continuidade à leitura do livro Um Novo Olhar, Saúde, Um Novo Olhar, o livro do Dr. Renato Bertatti. Quem tiver o livro, por favor, pode mostrar, que eu ainda não tenho. Obrigada. Então, vamos recomeçar na página 77, níveis de consciência em conflito. Para efetuar a leitura, hoje temos uma voz masculina, temos o Eurico. Obrigada, Eurico. Hoje também temos duas pessoas para fazer a orientação da leitura, a Cleusa Duarte de Oliveira e o Eurico Rodrigues. O nosso querido professor Marcos não está hoje disponível e então delegou na Cleusa e no Eurico a orientação da leitura. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. Podem colocar questões, podem levantar a mãozinha virtual ou mesmo a mão física. E agora passo para você, Cleusa. Boa noite para todo mundo, né? Para quem está aqui presencialmente, para quem vai ver a gravação depois, né? Então, como a gente faz há alguns anos, todas as terças nesse horário a gente reúne para fazer uma leitura comentada, reflexionada das obras relacionadas com constelação, né? Então, a gente vai dar sequência nesse livro, Saúde, um Novo Olhar, né? E sobre esse tema que é extremamente importante, que são os níveis de consciência, né? Então, eu e o Eurico vamos tentar compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência nesse assunto, né? Mas as dúvidas mais pesadas podem ficar para o Marcos e para o Renê nas próximas semanas. Com você, Eurico. Boa noite, pessoal. A gente tinha parado, então, na página 77, níveis de consciência em conflito. Os níveis de consciência se sobrepõem e podem conflitar entre si. A consciência psicológica, de que temos bastante percepção e entendimento, é muito estreita e exclui muita coisa. Acima dela, existe a consciência do sistema, muito mais ampla e que acolhe tudo aquilo e aqueles que a consciência pessoal exclui. Ainda mais acima, há a consciência do espírito, na qual tudo está certo como é, que se dedica a tudo e acolhe a absolutamente tudo. Em todos os níveis existem a boa consciência e a má consciência, e, muitas vezes, as nossas ações colocam em conflito esses níveis de consciência, conflito este que passa a atuar em nós. Por exemplo, um membro da família de ladrões, de uma família de ladrões, se vier cometer assaltos, poderá ter a sua consciência pessoal leve, porque se sentirá inocente. Porém, na consciência sistêmica, ele estará prejudicando alguém na ordem do equilíbrio de troca, pois lesará outra pessoa. Em casa, o assaltante poderá celebrar de consciência leve, mas irá viver ansioso, nervoso, sem paz. Cada vez que tocar uma sirene, vai acreditar que será preso. Esse desequilíbrio de troca e esse prejuízo vão atuar nele, gerando uma perturbação. Para onde caminha o assaltante? Para a cadeia ou para a morte? Ele mesmo, inconscientemente, determinará as consequências de seu futuro. Isso é o que chamamos de conflito de consciência. Ainda nesse caso, o assaltante, na consciência pessoal, permanece de consciência leve e inocente, até
e até superior em muitos aspectos àqueles que prejudica. Mas na consciência sistêmica e na do espírito, ele caminha para a morte ou para a doença. Vamos dar outro exemplo. Um funcionário público que, por possuir a garantia de emprego, resolve efetuar o mínimo, uma vez que não pode ser mandado embora. Ele faz o mínimo de tarefas, chega tarde ao expediente, não cumpre com as funções devidas, mas não se sente culpado, porque, afinal de contas, muitos agem dessa maneira naquele departamento. Com o passar do tempo, o que acontece com as pessoas que adotam esse comportamento? Na consciência sistêmica, eles estão causando prejuízo à sociedade, tendo em vista que não oferecem um bom trabalho às pessoas que dele necessitam. O que costuma acontecer com esses funcionários? Eles adoecem. Esse é um dos grandes motivos do alto índice de doenças nas repartições públicas. O sentimento de culpa e dívida transforma-se em perturbações, em doenças psicológicas, depressão e tantas outras. Normalmente, essas pessoas não têm consciência de tal dinâmica e acabam buscando um tratamento medicamentoso sem perceber que, no fundo, a origem dos sintomas está relacionada a outras causas. Elas não têm a mínima noção de do que essas doenças escondem. Não imaginam que estão ligadas ao desequilíbrio de troca na sua vida profissional. Na consciência do espírito, a pessoa se nega, por exemplo, a assumir a sua missão espiritual, que é o seu trabalho. Pode acontecer dela ter materialmente uma vida maravilhosa, mas não conseguir aproveitá-la e sentir realizada, porque não entende o sentido da vida e quase sempre está com medo. A pessoa sente que ela própria deve algo e precisa resolver a situação, mas não sabe o que está devendo nem como deve agir. E isso acaba por gerar uma grande ansiedade. Agora vamos a exemplos reversos. Quando é preciso adotar ações que geram má consciência pessoal, tendo que suportar a consciência pessoal em prol da boa consciência sistêmica e da leveza e mais paz. Vejamos o caso de filhos que desrespeitam os pais, porque querem cuidar deles e salvá-los. Muito cedo, um filho assiste aos pais cuidando dos pais deles, de modo que interferem na vida dos avós. Segundo a experiência vivida em sua família de origem, o filho passa a acreditar que o jeito certo de expressar amor aos seus pais é agindo como estes agiam com os seus próprios pais. Uma forma de cuidar excessivamente, desrespeitando as vontades deles, querendo salvá-los. Na consciência pessoal, esse filho vai se dedicar aos pais, deixar de viver a vida e ficar tomando conta da vida dos pais, querendo ser pai dos seus pais. Ele fará isso de consciência leve, de modo inocente. Em certa ocasião, chegará em casa e verá seus pais diabéticos deliciando-se com um pote de sorvete. Sem titubear, lhes dará uma bronca e tirará o sorvete de seu alcance, acreditando que está agindo bem e expressando amor com essa atitude. Por sua vez, os pais vão ficar bravos e ressentidos com o filho, mas este não vai compreender a razão. Ele vai se questionar: como é possível essa reação se tomei uma atitude benéfica para eles? A resposta é que esse filho violou, no campo sistêmico, a ordem da hierarquia. Esse filho agiu de consciência leve. Mais tarde, após todo esse conflito, provavelmente os pais irão para um lado e o filho para o outro. O filho conseguirá respirar, relaxar, sentindo alegria, porque agiu corretamente. Ou estará ansioso e nervoso. Na verdade, ficará ansioso,
Mas por que ansioso e nervoso se, de acordo com a consciência pessoal, terá feito algo que ele acredita ser uma expressão de amor? Porque na consciência do sistema, esse filho terá violado a ordem e a hierarquia. Mesmo não tendo discernimento, agora ele irá vivenciar os efeitos de violar essa ordem em seu corpo, a ansiedade, a perturbação e a culpa. Só que o filho não vai entender o porquê. Nós chamamos isso de conflito de consciência. Na maioria das vezes, quando priorizamos a consciência pessoal ao agirmos, ficamos desalinhados da consciência do sistema ou do espírito. Invariavelmente, acabamos percebendo essas violações pelos sintomas que se desencadeiam em nós de ansiedade, nervosismo e inquietação, que são, em última instância, frutos de culpa. Tudo isso nós percebemos no nosso corpo, que acende a luz verde, amarela e vermelha o tempo todo. Ao percebermos esses sinais, fazemos o quê? Prestamos atenção nisso? Consideramos que é hora de parar e refletir? Que há algo importante que deveríamos compreender? Não, geralmente não é nada disso que acontece. O comum é que as pessoas querem se livrar dos sintomas e sinais. Dessa forma, acabam perdendo a oportunidade de usar o próprio corpo e todas as suas manifestações para entender algo profundo, não só sobre si, mas também sobre a vida, a sua vida e de sua família. Cleusa, quer acrescentar alguma coisa? Vamos refletir sobre isso, né? Porque eu acho que esse texto, essa parte é tão profunda, né? Aqui ele traz como dois níveis, né? Quando eu estudei, não sei se você também estudou isso, né? O Bert falava em vários níveis, né? Então ele colocava a consciência pessoal, acima da consciência pessoal, a consciência do grupo familiar, acima da consciência do grupo familiar seria uma consciência de um grupo maior à medida que isso fosse aumentando, a consciência da etnia, a consciência da nação. Ele colocava vários níveis de consciência. E a gente, no trabalho, você verifica isso muito quando os sintomas, quando tem essas quebras desses níveis, né? Que nem na consciência pessoal, eu faço aquilo que eu acho que está certo, né? Que nem a história do filho cuidando do pai ou do funcionário que não se dedica o suficiente no trabalho, né? Ele acha que ele está fazendo certo, só que ele está violando uma consciência maior que vai trazer uma consequência, né? Mesmo ele não sabendo disso, ele vai pagar um preço. Então, sempre quando tem uma violação, existe uma consequência atrás dessa violação. E quando a gente lê tudo isso e começa a prestar atenção, a gente identifica, tanto na gente como no entorno, nos clientes que vêm procurar a gente, os resultados dessa violação. E aqui no final, quando ele fala em relação à saúde, à doença, é cultural a gente querer se livrar do sintoma, querer se livrar da doença. Então, eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar Neosaldina, eu vou tomar Doril e eu quero tirar a dor de cabeça, né? Então, tipo assim, sendo farmacêutica, eu vivencio isso no dia a dia. As pessoas chegam e elas querem, eu quero me livrar disso, né? Então, assim, é muito complicado o meu dia a dia por conta dessa ampliação do olhar. Então, eu não consigo mais atender essa solicitação. Eu quero tirar esse sintoma. Então, sempre atrás disso vai uma orientação da pessoa, que ela tem que ir atrás de verificar o porquê daquele sintoma, senão ela não vai melhorar, né? Então, assim, o meu exercício profissional de farmacêutica é muito complexo por conta dessa ampliação desse livro, desse olhar
para as pessoas que chegam na minha frente hoje, né? Há 25 anos atrás, a pessoa chegava, eu quero um remédio para dor de cabeça, eu ia dar uma sugestão. Hoje é completamente diferente a orientação que ele recebe. Então, eu não sei como você viu esses níveis, né? E essa violação, quando você está bem num nível e você está mal no outro. Assim, até compartilhar, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? Que a gente fala muito a gente fala de sintomas, né? Mas se a gente for olhar na origem etimológica da palavra sintomas, ela vem do grego sintos, que se a gente traduzir literalmente para a língua portuguesa, ela vai ter a significação de indícios. Sintos, traduzido para a língua portuguesa, é indícios, ou seja, os sintomas são indícios, né, de que algo não está certo, algo não está equilibrado, algo precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Então, as doenças, né, como sintomas, elas trazem sempre para a gente esse indício de que a gente precisa olhar para algo que não está funcionando bem, algo que não está dando um bom resultado, né? Então, eu acho que é interessante a gente aproveitar desses indícios, desses sintomas, para que a gente possa olhar realmente para a origem daquilo que eu estou sentindo. Eu posso estar com uma enxaqueca, como você falou, posso tomar uma Neosaldina, ou posso tomar um Sumax lá para enxaqueca, que vai eliminar aquele resultado que eu estou olhando. Mas e aí? Será que eu fui olhar para a origem, da onde está vindo para mim aquela enxaqueca, e pode ser um outro sintoma? Será que emocionalmente, lá dentro de mim, não tem algo que não foi olhado, não foi observado e que está repercutindo na minha vida pessoal? Então, a gente precisa sempre olhar para as doenças como esses sintomas que trazem uma mensagem para a gente, que a gente precisa olhar para algo. E eu acho interessante que quando ele trouxe aqui dessa consciência, dessa psicológica, né, que ele fala, que é a consciência pessoal, da sistêmica, né, que é a consciência coletiva, e aí depois no final ele fala dessa consciência espiritual que tem a ver com o espírito, com essa consciência maior. E quando no caso, a gente segue um determinado movimento, que não vai ser produtivo para o nosso sistema. No caso, quando ele falou daquela família de ladrões, por exemplo, né, que se uma criança vivencia dentro de um ambiente onde existe violência, droga, prostituição, vem para essa criança essa necessidade do pertencimento. A consciência pessoal dele vai buscar sempre esse sentimento, essa sensação dele ser pertencente para aquela família que muitas vezes a experiência de vida não é funcional. Então, é interessante a gente olhar para isso, porque eu que venho da prática do direito, né, quando a gente está olhando para uma pessoa que está respondendo por um dano, que ela está cumprindo uma pena, a gente está olhando somente para o resultado. A gente, às vezes, se a gente for olhar com a nossa consciência pessoal, a gente vai dizer que aquela pessoa merece ficar presa há muitos anos, que ela tem que apodrecer na cadeia, todas aquelas falas que as pessoas normalmente proliferam nas redes sociais. Mas a gente deixa de olhar para trás, né? Deixa de olhar o que estava atuando naquela pessoa que cometeu um ato, uma falta, um delito. A gente deixa olhar qual é a causa, né? Porque senão a gente está olhando só para o sintoma. A gente deixa de olhar o que atuou nesse adulto de hoje, que um dia foi uma criança, e pela essa necessidade de pertencimento, ele seguiu o mesmo movimento dos pais, da família, do contexto social aonde ele vivenciou. Então, é interessante esse trecho do Renato, que ele traz essa reflexão para a gente olhar um pouquinho mais amplamente para isso, para que a gente só não fique tentando cuidar
só do resultado, dos efeitos desses sintomas, mas sim que a gente vai olhar lá para a nossa origem sistêmica dessa dinâmica que eu vivencio, essa dificuldade que eu vivencio hoje, e que tem uma origem, muitas vezes, uma origem sistêmica dentro do nosso contexto familiar. É mais ou menos isso que eu acho que eu poderia contribuir aqui desse trecho da leitura, Cleusa. Se alguém quiser É, colocar alguma pergunta, alguma eu reflexão. vou só complementar o que você falou, depois eu te dou a palavra, tá, Albertina? Nesse contexto que você complementando, né, principalmente quando se trata de crianças, né, a gente tem que ampliar esse olhar por conta da necessidade de pertencimento que elas têm, e por conta disso ela vai estar ligada mais nessa consciência pessoal ou de pertencer e não vai estar olhando para as regras morais sociais, né? Então, sempre quando alguém faz algum comentário em relação à criança, eu sempre falo, vamos olhar o porquê que essa criança está vivenciando essa situação e que ela teve essa atitude, né? Qual é a responsabilidade social também sobre a criança, né? Da sociedade em si, não além da responsabilidade da família, né? Porque se a família não acolhe, a sociedade deveria acolher, né? E é muito importante a gente estar vendo isso, que dependendo do nível de consciência que a gente olha, né, assim, na consciência pessoal, ela exclui. Na consciência familiar também tem exclusões. Quando você chega na consciência maior, ela olha o grupo, ela não olha o indivíduo. Ela vai atuar para o bem do grupo, né? À medida que a gente vai subindo nesses níveis, né? A consciência vai olhar para o bem do grupo. E, às vezes, por conta do bem do grupo, o indivíduo vai ser sacrificado, entre aspas. Ele vai vivenciar algo em resposta àquele ato que foi praticado. Às vezes, nem pessoal, às vezes é algo que foi praticado pelo grupo. Sim. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí. Olha, eu só acrescentar um detalhezinho que eu sempre gosto de compartilhar. Quando a gente deixa de olhar para a origem desses sintomas, a gente deixa de ter um olhar um pouquinho mais amplo, né? Aonde esse olhar que abrange esse todo, essa consciência espiritual. E aí a pergunta que eu sempre faço, onde é que nós estamos deixando de atuar como povo, como nação, como sociedade? Onde é que nós estamos falhando para que, de repente, uma criança seja submetida a uma experiência dessa? Onde é que nós estamos deixando de cuidar, né? O que é que nós estamos deixando de fazer para que possa transformar essa realidade? Será que nós só estamos julgando, separando, tirando da sociedade e não estamos cuidando lá na origem desse sintoma que é social que a gente vê, que é o resultado, é um crime, é um delito, alguma coisa nesse sentido? Será que nós estamos tratando os sintomas ou nós estamos olhando para essa origem, né? Só essa contribuição é uma reflexão que a gente pode fazer para a gente tentar transformar esse mundo que a gente vive também, né? Numa amplitude maior. Isso mesmo. Fala, Albertina. Pode abrir. Então, depois de todas as colocações, não é? É que enquanto vocês estavam falando, enquanto da leitura, mexe com muitos conteúdos, né? Tanto das vivências, né? Na formação, que é eterna, né? Eu vejo a formação nas constelações, né? Para sempre. Nas minhas vivências pessoais e nas vivências do consultório, em grupo. Na verdade, o que eu sinto, assim, e muito bem colocado por vocês, pelo Renato, né, ele falando da consciência psicológica, o nível do sistema, que é o familiar, ou outros que fazemos parte, né,
enquanto nação, enquanto cultura, enfim, é super amplo, mas que todo sintoma, ele é bem-vindo, né? Ele é bem-vindo, por mais não fácil que seja, mas o desconforto no corpo, não é? Eu não sei se são os treinamentos com as constelações que faz com que a gente fique um pouquinho mais apurado, né? E a gente percebe quando está desrespeitando algo. Às vezes precisamos buscar a ajuda de uma pessoa até de fora, mas você sente que tá fora de ordem. Você está desrespeitando algo ali, né? E então é uma dádiva, na verdade, é uma bênção, né? É uma bênção, mas não é fácil. Não quer dizer também que, né, o fato de estar transitando por tudo isso, que é uma dádiva, que também eu, enquanto já há alguns anos, né, em contato com tudo isso, não tenha muitas dificuldades ainda, muitas dificuldades. É claro que essa mente, né, a psicológica, a pessoal, ela é muito rápida em julgar, em excluir, é muito rápida. Quando eu vejo, já foi, mas aí eu não alimento, né? Não alimento. Então, estou nesse processo desse despertar. Mas eu tenho certeza que com esse trabalho das constelações, e ainda agora chegando lá, eu não sei como será, mas está chegando lá no Planalto, né? De alguma maneira, isso repercutirá, não sei em quanto tempo, né? Mas a gente vê, né? Que quando não é por medo, não é por medo, mas assim, quando eu desonro uma ordem, eu pago um preço. Não é verdade? Ou eu, o meu sistema, ou os meus descendentes, ou a nação, ou enfim. São ordens que não estão sendo respeitadas. E elas existem, né? E independe de cultura, independe do meu querer, né? Mas eu tenho fé que nós vamos chegar lá. Gratidão, viu? Gratidão. Olha, Albertina, eu diria para você assim, que você tocou nessa questão da aceitação do direito sistêmico, todos esses movimentos que houveram no Senado, esse reconhecimento. E é extremamente transformador isso, porque a gente consegue perceber que antes, né, esse direito positivado que a gente tem, esse ordenamento jurídico, ele só estava cuidando, por exemplo, do sintoma, do resultado. Ele estava dando essa neosaldina que a Cleusa citou para uma doença social que acontece aí. Quando a gente, como participante desse meio jurídico, quando a gente admite a possibilidade do direito sistêmico e o quanto ele pode contribuir para a sociedade, a gente passa a olhar um pouquinho mais lá para trás, a gente passa a olhar um pouquinho para a origem daquilo que a gente está tratando, separando da sociedade, ou punindo. E é muito interessante que o próprio judiciário hoje, ele já percebe esse movimento, que só separando, a gente dando essa neosaldina social aí, que a Cleusa falou, separando, encarcerando alguém lá num presídio, respondendo por uma pena, que só isso não é suficiente, que precisa olhar um pouquinho, tratar isso um pouquinho mais profundamente, que esse sintoma que nós estamos presenciando nesse contexto social, né, ele tem uma origem sistêmica, e que a gente precisa olhar e precisa cuidar dessa origem sistêmica. Isso, para mim, foi, assim, espetacular, né? Esse movimento do judiciário dar lugar para esse olhar do direito sistêmico, e isso a gente tem que honrar muito o Sami por ter trazido esse enfoque das constelações dentro do direito. Isso é transformador na sociedade, porque a gente não está só tratando mais o resultado, a gente está
tentando olhar para as questões que deram origem àquilo que a gente vê como resultado hoje. E o quanto nós somos responsáveis por tudo isso, todos nós. Sim, Não existem vítimas, né? Só responsáveis, né? sim. Gratidão. Voltando na fala, né, em relação àquela homenagem no Senado, eu não pude ver no dia, daí eu fui vendo por partes, né, porque são praticamente 9 horas de gravação. Esse final de semana eu terminei de ver. E, assim, foi muito gratificante ver o trabalho daquele senador e da equipe que assessorou ele, porque ele pegou o pessoal lá do começo. Então, assim, várias pessoas que fizeram a formação comigo e que eu cruzei no caminho, depois que a gente esteve junto lá em Águas de Lindóia. Então, ver o trabalho que essas pessoas estão fazendo em todas as áreas, né? Então, assim, eu acho que foi um trabalho maravilhoso, né? Porque ele conseguiu chegar ali e mostrar um pouquinho de cada lugar do país. Então, assim, existe trabalhos sérios em todos os cantos do Brasil, com pessoas que tiveram uma formação séria que está segurando a constelação desde o começo dos anos 2000, do final de 1900, quando começou as primeiras formações, né? E ali naquela sessão eles honraram essas pessoas todas, que em alguns movimentos estavam sendo meio excluídas, como que só quem está fazendo pós-graduação tivesse valor. Cheguei a ouvir algumas falas nesse sentido, porque a fulano fez pós-graduação, mas antes de chegar na pós-graduação, já tinha uma turma trabalhando, a gente fez um curso livre, não se pensava em constelação como profissão. A gente foi arrebatado, a gente foi apanhado pelo movimento e a gente seguiu aquele movimento sem saber para quê, né? Que nem quando você, mas por que você quer estudar isso? Não sei por que eu quero estudar. É algo que dá um eco na minha alma e eu quero conhecer. E eu fui atrás. Então, eu nunca me coloquei só como consteladora, eu continuo sendo farmacêutica, porque eu não fui fazer uma migração de profissão, eu fui acrescentar algo na minha vida, né? Mas, assim, eu ajudo muitas pessoas com o que eu aprendi, com a base que eu tenho de constelação. E ela mudou a minha forma de olhar, apesar de eu já trabalhar com práticas integrativas na época, né? Porque eu trabalho com homeopatia já fazem 37 anos. Então, a homeopatia já tem um olhar ampliado para o ser humano. Na homeopatia não existe um sintoma, existe uma pessoa que tem uma doença e a pessoa tem que ser tratada, né? Então, eu já tinha essa visão, só que a constelação veio ver que, além da pessoa, existe um grupo que está doente que precisa ser olhado. Então, assim, foi uma abertura de olhar para mim e para todas as pessoas que passam pela minha vida. Então, assim, isso foi muito importante. E aquelas 8 horas de Senado, que eu acabei fazendo questão de acompanhar todos os depoimentos, todas as salas, eu acho que foi muito rica. E todo mundo que tiver oportunidade, vai no YouTube, vê um pedacinho cada dia, porque vale a pena. Da gente ver quanto trabalho importante está sendo feito, na área da saúde, na área da educação e na área jurídica. Em todas as áreas tem alguém fazendo um trabalho legal com a constelação. Então, assim, essa ampliação que ela deu, esse boom de abranger todas as áreas da vida humana, realmente é a ciência dos relacionamentos. E vem trazer para quem tem oportunidade uma melhoria na vida, nos relacionamentos, na saúde, tudo. Fala, Ronaldo. Com base no que você acabou de falar, né, eu escrevi um livro que eu vou publicar, onde eu digo que a constelação, para mim, ela é um movimento que integrou todos os outros aprendizados que eu tive. Né, eu tive o aprendizado, o entendimento da doutrina espírita, o aprendizado do Reiki, né, e a compreensão veio através da constelação, né? A mudança e o entendimento de tudo,
né, de todas as questões, veio com a constelação, né? Hoje eu penso assim, que alguém que queira estudar constelação, nem que ela não faça nenhum movimento para ninguém, mas para ela só, já é um movimento muito grande de crescimento e de evolução espiritual para ela. Genial. Podemos prosseguir? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, seguimos mais um pouquinho. Nosso corpo é nosso maior aliado. Cada dor, cada fisgada, cada insônia, cada sintoma não acontece à toa. Tudo isso está a serviço de algo bom. Devemos observá-los como algo bom e não querer nos livrarmos dos sintomas. É importante sorrirmos para os sintomas. Doenças, sentimentos e pensamentos, porque anunciam que chegou a hora de aprendermos sobre nós mesmos, a vida e o caminhar. Devemos começar a desenvolver habilidades que nos auxiliem a perceber o que está escondido nos sintomas, que sentimentos neles habitam. Por exemplo, vejamos o caso de um filho que toma consciência de que se trata de uma violação tirar o pote de sorvete dos pais, pelo fato de estar desrespeitando a ordem da hierarquia. Com essa nova consciência, quando chegar em casa, o filho poderá decidir se vai dar uma bronca e tirar o pote de sorvete dos pais ou apenas sorrir para os pais. Terá, enfim, a oportunidade de adotar uma nova atitude. O filho pode notar que os pais querem morrer. Por ser o caso de pais diabéticos que insistem em ingerir açúcar, por exemplo, chupando sorvete, é um sinal de que desejam partir. Os pais querem morrer, e sim, eles sim têm esse direito, se desejarem realmente seguir nessa direção. Ainda que seja surpreendente, há um motivo maior oculto na ação daqueles pais. O filho não tem compreensão desse intuito, mas pode aceitar e respeitar a situação, a ordem da hierarquia. Agora, o filho tem a chance de se ver pequeno e, apesar de não saber o que motiva aquele desejo de partir, simplesmente sorrir e não tirar o pote de sorvete das mãos do pai ou da mãe. Se conseguir essa atitude, o filho terá de enfrentar a sua má consciência. Nesse caso, o que é enfrentar a má consciência? Nessa família, esse filho aprendeu que tem que cuidar ou salvar os pais. Se não fizer isso, irá sentir, por meio de sua consciência, uma má consciência, culpada, irresponsável, e terá que suportar essa culpa baseada no conjunto de regras, crenças, valores, experiências, traumas e vivências da sua família. Porém, de acordo com a consciência sistêmica, esse filho estará alinhado à ordem da hierarquia. Assim, ao transgredir a sua consciência pessoal, talvez fique um pouco triste e culpado. Contudo, no seu íntimo, sozinho em seu quarto, não se sentirá ansioso nem pesado. Ao contrário, se sentirá mais forte e sereno. Por um tempo, poderá existir certa culpa, mas, ao mesmo tempo, haverá serenidade e força que vão se manifestar porque o filho estará respeitando os pais e, com isso, será protegido pelo guarda-chuva da consciência sistêmica. A consciência sistêmica tem precedência à consciência pessoal. A culpa é vivida na consciência pessoal, por não seguir as dinâmicas de origem. Se as atitudes de uma pessoa, no entanto, alinham-se à consciência do sistema e respeitam as ordens do amor, a culpa não irá gerar sentimento de autopunição. Por quê? Porque a consciência sistêmica protegerá o indivíduo, mas o contrário não é verdadeiro, visto que a consciência sistêmica possui mais força do que a consciência pessoal. Da mesma forma, ocorre em relação às atitudes
que nos alinham à consciência do espírito. Elas nos protegem, uma vez que possuem mais força do que a consciência do sistema, e numa escala gigantesca, mais força do que a consciência psicológica. A culpa, quando a sentimos por não sermos fiéis aos valores morais e crenças do ambiente exterior, traz certo incômodo, mas se na prática nossas ações se alinham com a consciência sistêmica, a culpa dura pouco tempo e não provoca autopunição. Com base nessas atitudes, teremos proteção, força, movimento e cura. Por exemplo, no caso do filho que deixou de reproduzir a dinâmica de desrespeito na família, terá que suportar a culpa por sua ação, mas ganhará força, proteção e sensação de liberdade, trazendo cura para si e para os seus. Haverá um benefício para todos naquela família, em que o desrespeito e a violação à ordem da hierarquia vinham sendo reproduzidos por gerações. Essencial será ainda outro aspecto, porque todo esse movimento irá conduzir o filho ao futuro, em vez de ficar preso à norma do passado, de querer ficar salvando a vida salvando os pais. Por sua vez, esses pais também poderão apresentar uma mudança de comportamento, sentindo-se respeitados. Antes queriam morrer porque sofriam desrespeito o tempo todo. Poderão perceber que os filhos vão seguir a própria vida, por isso vão respirar com mais liberdade, retomando a boa convivência com os filhos e talvez desejem ficar mais um tempo vivos. É comum nas constelações vermos essa situação, que os filhos encontram uma forma adequada para demonstrar o amor. Os pais se levantam do chão, expressando um novo interesse pela vida. Portanto, quando nos sentimos em desordem e aflitos, vivenciamos conflitos de consciência. Deparamos-nos com esses conflitos que representam níveis de consciência, entrando em divergência com outros níveis. Nessas ocasiões, é urgente tomarmos decisões que, por seu turno, trarão consequências. Quais são elas? As decisões alinhadas a uma dimensão maior promovem força, saúde, foco, clareza, fé e movimento de vida, e reverberarão por toda a família. As decisões tomadas segundo a consciência pessoal, mas que violam a consciência do sistema ou do espírito, acarretarão aprisionamento, inquietação, nervosismo, doenças e perpetuação de dinâmicas não saudáveis em toda a família. Cleusa, quer acrescentar algo? Vamos parar e pensar em tudo isso, né? Uhum. É muita coisa para a gente refletir nesse lado maior. Porque, assim, a gente se alinhar a essa consciência sistêmica é um passo que eu considero, assim, muito difícil em muitos momentos. Porque eu costumo falar para as pessoas assim, toda criança tem síndrome de super-herói. E nós temos dentro da gente essa criança que tem essa síndrome de super-herói. E daí a gente quer salvar o mundo, ao invés de olhar para o mundo e aceitar o destino de cada um, né? É mais fácil a gente tentar salvar, porque daí a nossa consciência pessoal vai ficar tranquila, do que a gente aceitar, que nem tipo assim, o desejo dos pais que querem morrer, a gente se colocar do lado deles e dizer eu respeito a sua vontade, né? Eu sou criança e eu aceito o caminho de vocês. Então, são situações que, quando você vivencia ou quando você presta atenção, são muito delicadas, mas que realmente trazem força depois. Né? Como o Renato está dizendo, traz uma força maior para o grupo e para os descendentes, mas que não é uma coisa tranquila de se tomar. Então, assim, quando eu vim aprendendo isso, eu vivenciei isso
em casa, né, na família. Então, eu sou a 7ª na minha família. E, como profissional da saúde, eu queria salvar todo mundo e mandar para todo mundo aquilo que eu aprendi. Eu achava que todo mundo tinha que seguir os meus conceitos, os meus preceitos. E a constelação me pôs no lugar. Né? Tipo assim, eu escolhi trabalhar com isso, eu gosto disso, mas eles não escolheram e eles têm direito de seguir o caminho que eles querem. E daí eu fui parando de querer salvar os meus irmãos diabéticos, meu irmão hipertenso, meu irmão cardíaco, né? Que todos são mais velhos que eu. Então, sabe assim, foi muito difícil eu me colocar diante deles na minha posição de criança e não ficar na posição de profissional da área da saúde. Né? Então, assim, isso foi uma experiência pessoal minha, assim, de caminhar, de vez em quando eu dou as derrapadas ainda, né? Porque às vezes você vê a situação, quando você vê, você já está... Mas, assim, eu já consigo ter esse olhar ampliado e na hora que você derrapa, você... Não, aí não é... Assim, eu não tenho esse direito de interferir aí, né? Então, assim, é muito importante tipo assim, e ver que depois disso eu fui me fortalecendo, eu fui ficando bem. Então, aquela coisa de você conseguir sorrir para uma doença, você conseguir sorrir para uma situação traumática, porque você sabe que ela está vindo te trazer uma lição. Né? E nesse momento eu estou fazendo isso, né? Eu estou treinando esse sorrir para uma situação traumática, porque eu estava caminhando um dia de chuva, escorreguei, caí e fraturei a patela. Então eu estou há 20 dias sem pôr o pé no chão. Mas eu não estou brigando com a minha patela. Eu estou olhando para ela e falando assim, você está bem? Estou. Mas você está desse jeito? Está andando de muleta? Estou, eu não posso pôr o pé no chão, eu tenho a muleta que me ajuda. Mas é uma situação que veio me ensinar alguma coisa, veio me ensinar a ficar mais sentada, veio me ensinar a receber a ajuda do outro, porque eu sempre fui de eu querer fazer tudo, então agora tem algumas coisas que eu não posso fazer, eu tenho que sentar e esperar o outro fazer por mim. Né? Eu tenho que esperar o outro me ajudar a ir de casa e ir para o trabalho, que eu continuo indo para o trabalho, mas dentro do limite. Não posso pôr o pé no chão, não posso caminhar sozinha, preciso de ajuda. E a constelação me deu essa força para fazer isso sem peso. E está sendo assim, muito interessante eu vivenciar isso na minha vida, que eu não tinha tido oportunidade ainda de eu estar nesse processo. Né? Mas como você está bem? Estou bem, só a patela que está quebrada, eu tenho que esperar ela se recuperar. Esse exemplo do pote de sorvete, né? Ele traz uma reflexão bem interessante para a gente, né? Que foi o que sempre Bert trouxe quando ele falava de hierarquia, né? Ele falava de uma hierarquia de uma hierarquia de respeito, não numa hierarquia militar, né? Que eu mando e você obedece. E aí esse exemplo do pote de sorvete, a gente vai encontrar outros além também, né? Eu pergunto assim, a reflexão que a gente pode fazer. Quando a gente desrespeita esses pais determinando para eles, ou impondo para eles o que eles devem fazer, qual é a dor que fica deles não estarem se sentindo vistos? E aí, se a gente sair um pouquinho do exemplo do pote de sorvete, mas se a gente for numa outra vivência, numa outra experiência de vida que muitas pessoas passam, de cuidar de pais idosos, a gente vai perceber isso muito mais nitidamente, a necessidade da gente ter esse respeito por essa hierarquia dentro do sistema, né? Que às vezes quando os pais ficam idosos, adoecidos, os filhos às vezes nesse papel de salvar, de cuidar, que tomam para si, eles tomam para si também atitudes que passam a ser muitas vezes violentas em relação aos pais, escolhendo que roupa vai usar, fazendo tomar um remedinho à força, né? Determinando o que eles devem, o que não devem fazer. Então, são movimentos muito difíceis,
mas a gente tem que assumir esse posicionamento dentro da hierarquia, sabe? De respeitar, muitas vezes, o destino difícil daquela pessoa que a gente tanto ama, porque senão, quando a gente, por exemplo, a gente tenta conduzir, dizer para os nossos pais o que é que está certo, tomar ou não o sorvete, toma o pote de sorvete deles, fica essa dor presente lá dos pais de não estar sendo respeitados pelos filhos. E se essa dor não for curada, se isso não for tratado, se isso não for superado, dentro daquela geração, vai passar para uma geração seguinte. A próxima geração vai repetir o mesmo posicionamento, ou parecido com ele, em relação ao desrespeito, vão ter novos filhos tomando o lugar dos pais. Esse é o adoecimento que vai tomando conta do sistema. E esse filho que toma o lugar dos pais, também determinando o que eles devem fazer, também adoece junto. Porque ele está num lugar que ele ocupa que não é dele. Ele traz para ele uma inquietude, uma aflição, um posicionamento que ele perde a paz, porque ele tenta impor para aquele pai ou para aquela mãe aquilo que ele acha que é certo, né? Aquilo que ele acha que é certo e que ele entende que eles não poderiam estar ali com o pote de sorvete, né? E vai lá e tira o pote de sorvete. Isso tem um peso dentro do sistema familiar. Isso tem um peso, porque aquela hierarquia foi desrespeitada. Essa dor dos pais fica presente para eles. E muitas vezes, esse filho, nessa ânsia de salvar esses pais, de cuidar, tomar para si esse papel, não percebe que com isso ele está adoecendo o seu próprio sistema. O sistema fica doente, porque os pais sentem essa dor, desse desrespeito pela posição deles de ser pais. Uma vez, num workshop que eu tive, uma pessoa, uma pessoa que estava presente, né, no workshop, ela me falou assim, mas e quando meus pais estão velhinhos, estão adoecidos, e eu tenho, às vezes, que tomar uma atitude por eles, porque eles não têm mais capacidade de tomar aquela decisão sozinha, de escolher, por exemplo, a roupa que quer colocar, né? Minha mãe, ela está muito doente, está muito velhinha, ela não pode mais escolher nem a cor da roupa que ela quer colocar. Como que eu devo fazer? Eu falo, olha, você deve fazer, falei para essa moça, você deve fazer exatamente aquilo que você sabe que sua mãe gostaria que você fizesse. Você sabe aquele vestido que ela gostava tanto, aquela cor que ela tanto apreciava? É essa que você tem que proporcionar para ela. Você pode atuar como ajudante para ela? Pode sim. Mas olha, você tem que atuar com essa consciência de que você está fazendo, às vezes, naquele momento que ela não consegue escolher, por exemplo, uma roupa, uma cor de roupa que ela quer usar, mas você pode fazer isso com extremo respeito a essa hierarquia. Escolhe aquele que você gostaria, que ela gostaria de usar. Escolhe aquele que você sabe, pela convivência que você tem, que ela iria preferir. Esse é a atitude que a gente deve tomar nos diversos níveis, nas diversas dificuldades que a gente tem dentro desse movimento da hierarquia dentro do sistema. Não é fácil, não, a pessoa ter essa consciência, mas a constelação, dentro desse pensamento, né, que Bert Hellinger deixou para a gente, ela traz para a gente essa clareza de que se a gente conseguir se colocar dessa forma, né, e passar isso para as pessoas, tudo vai funcionar muito melhor. O resultado é essa paz que o Renato falou aqui um pouquinho atrás, nas páginas anteriores. Alguém quiser colocar, fazer alguma colocação, fazer alguma contribuição? Como ninguém se manifestou, deixa eu fazer mais uma colocação, tipo assim, essa situação, né, do envelhecimento dos pais, e hoje em dia está tendo muito caso de demência também dos pais. Então, assim, nós que conhecemos essas leis, temos um papel super importante de estar orientando esses filhos, para eles continuarem na posição de filhos, apesar de cuidadores, que eles têm que ser. Né? Porque, às vezes, quando a gente fala, a pessoa acha assim, mas eu não preciso cuidar dos meus pais.
Não, você deve cuidar dos seus pais, mas continuar no lugar de filhos e respeitar a vontade deles, né? Dar subsídios para que eles possam ter uma dignidade, né, dentro do quadro de saúde que eles têm, mas não esquecendo que vocês são menores, não esquecendo que são filhos. Então, essa é uma orientação assim, que no balcão de farmácia eu acabo passando para muita gente, né? Porque é normal nessa situação o filho achar que ele tem que ser pai do pai, mãe do, né? Assumir essa posição contrária. Eu venho de uma família que tinha muitas histórias. E uma história que acho que veio passando de geração em geração, né? Meus pais diziam assim, é a história de jogar velho. Então, diz que tinham um certo povo, né? Uma família que, quando os idosos, né, chegavam numa determinada idade, os filhos jogavam eles fora, tipo assim, levavam eles para um local, quando ele percebia que estava doente, que poderia morrer, saía e levava eles para um local longe, né, do núcleo onde eles viviam, e deixava a pessoa lá para morrer sozinha. Isso foi passando de geração em geração. E que nesse caminho que eles faziam, né, tipo assim, atravessavam uma montanha, andava tal, e tinha uma pedra, né, então uma pessoa estava levando o pai dele para jogar fora, né? E o pai sabia que aqui dentro assim, caminhou muito, daí chegou uma hora, ele estava muito cansado de carregar o pai velho, doente, ele sentou numa pedra. Daí, na hora que ele sentou na pedra, colocou o pai do lado, eles começaram a conversar. Daí o pai dele falou assim, engraçado, nessa pedra, meu avô sentou quando estava levando o pai dele. E nessa mesma pedra, o meu pai sentou quando estava levando o meu avô. E hoje você está aqui sentado nessa pedra me levando. Ele levou um choque. Ele disse assim, como? Né? Quer dizer que todos fazem esse caminho e param nessa pedra, e que daqui a alguns anos o meu filho vai estar aqui sentado nessa pedra me levando. O pai dele falou, é isso que acontece dentro do nosso povo há muitos anos. Ele olha para o pai e falou assim, eu sinto muito, então agora acabou isso, não vou mais te levar, você vai voltar comigo para casa e você vai passar os seus últimos dias em casa comigo. E ele pega o caminho de volta e leva o pai dele de volta para o povo. Então, ali ele quebrou aquela corrente que vinha passando de geração para geração. Então, quando eu vejo essas coisas da constelação, eu me lembro dessa história. Eu não sei o que meu avô, meu pai queria passar contando essa história para a gente, né? Mas eu acho assim, extremamente significativa, algo que está se repetindo de geração em geração. Na hora que você toma consciência, você pode quebrar isso. Genial, parabéns. É uma grande ilustração para esse movimento, Cleusa. E é só assim que a gente consegue mesmo, né? Quando a gente toma consciência daquilo que a gente vem fazendo, isso traz a possibilidade de que a gente possa fazer de forma diferente, né? Eu acho que isso é essa tomada de consciência. E isso que a constelação também traz para a gente aí, nesse pensamento, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. A Regina quer falar alguma coisa. Abre o microfone, Regina. Eu escrevi ali uma mensagem que tanto Eurico como você, Cleusa, trouxeram uma forma muito linda e muito clara, né, sobre essa forma de cuidar dos pais. Não é o que se faz, mas como se faz e de que lugar. Eu acho isso muito lindo, essa clareza. Mas eu só quis alertar que tem uma questão que vem ainda depois dessa compreensão. Chegar nessa compreensão para esse movimento cultural que a gente tem, normal, né? Tem que cuidar, tem que proteger, tem que evitar que eles fiquem mais doentes. Então, chegar nesse momento em que a gente diz, é preciso fazer do jeito que eles ainda, naquilo que eles podem escolher do jeito deles, né? Fazer do jeito deles. Aí depois vem na prática, eu também tenho essa situação na família, e me pego
sabendo, tendo praticado isso tanto tempo, eu me pego diariamente tendo que um croque na minha cabeça, porque aí a minha mãe diz, não, mas você não vai fazer nada, eu vou fazer isso aqui. Aí tem que voltar atrás. Então, colocar isso em prática, isso que eu queria lembrar, é realmente um desafio diário. É um grande desafio, Regina. É diário mesmo, tá? Principalmente quando a gente está sujeito a essas experiências de pais idosos, que já não têm a mesma clareza, o mesmo pensamento, a mesma transparência no pensamento, né? Então a gente tem que usar aquelas informações que a gente conviveu com eles a vida inteira, né? E muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás, fazendo uma reflexão, se eu estou respeitando essa hierarquia, essa ordem, e se eu não preciso, às vezes, dar um passo atrás. É um grande desafio mesmo, né? A gente não assumir esse papel de salvador, né? Antônia? Só para complementar o que a Regina falou, eu acho que fica mais difícil ainda quando um deles, né, estão na criança. Eu tive assim uma experiência muito desafiadora. Por um lado, feliz por eu ter conhecido, embora há muito pouco tempo, eu conheci no direito a constelação em abril e minha mãe faleceu em outubro. Mas eu consegui para o meu lugar, porque como a Cleusa, sendo da área da saúde, a caçula, a última a casar, tudo era eu, né? E é bem isso, assim, eu não mudei muito o que fazer, mas como fazer, né? Sim. E até, assim, praticamente, acho que uns 3 dias antes da minha mãe falecer, eu consegui refletir um pouquinho com ela essa questão dela buscar em mim a mãe, porque a minha mãe perdeu a mãe com 9 anos, e o pai depois de 4 meses, com 9 anos também. Então, ela sempre quis receber, ela sempre buscou, né? Então, é muito desafiador perceber isso também, que quando eles estão procurando os pais deles na gente, já há muito tempo, que eu só enxerguei isso em poucos meses, né? Mas ajudou muito, porque eu dei um passo para trás, me coloquei no meu lugar, permiti que os meus irmãos compartilhassem os cuidados comigo, né? O que, sem ter conhecido, foi de uma forma que uma outra oportunidade eu conto pelo horário, né? Mas foi fundamental. E aí eu fui fazer a constelação exatamente nesse sentido. Então, preciso me conhecer melhor, preciso ampliar, porque dá para fazer diferente ainda, né? Então, acho que além de todo esse olhar da gente estar no nosso lugar, é saber como é que os nossos pais estão também, né? De que lugar que eles estão, porque quando eles estão na criança, a minha mãe não queria decidir nada, ela queria que eu decidisse por ela tudo. Então, Sim. tem isso. É difícil, mas ter esse olhar acho que é importante também. Perfeito, Antônia. Às vezes, nem sempre esse lugar que eles querem entregar para a gente tendo essa clareza, a gente tem a clareza também da gente não assumir esse lugar, né? Da gente continuar no nosso lugar de filho, apesar das limitações, das dificuldades deles que eles vivenciam nesse momento, né? Mas Ronaldo? você vê que sem o conhecimento da constelação é complicado você Complicado, identificar isso. complicado, complicado, sim. Porque a gente tem esse impulso de cuidar, de compensar, que a gente não consegue, né? Compensar, a gente se sente na obrigação de compensar para eles aquilo que eles deram para nós na infância nossa, né? E a gente não consegue compensar para os pais. Aquilo que a gente recebeu deles, a gente pode fazer o que quiser, que a gente não vai conseguir compensar aquilo que eles deram para nós. Tanto que você vê, tem o dizer, a gente vê muito no Facebook, alguma coisa, que agora eu vou ser o pai do meu pai ou a mãe da minha mãe, né? Então já vem de uma cultura esse erro também. Sim, sim, acaba vindo esse pensamento. Mas através
quando a gente divulga os pensamentos da constelação, essa postura, a gente possibilita que as pessoas compreendam esse papel e o quanto isso é importante dentro do sistema familiar. Senão a gente perpetua movimentos que nunca foram funcionais dentro da família, né? Então, a gente tem semente, a gente vai semeando, né? Gratidão, Antônio. Ronaldo? Não, eu só ia fazer um comentário que quando os nossos pais precisam do nosso auxílio e a gente se coloca na posição de filho e fica na posição de filho, as pessoas que estão, porque nós somos parte do sistema total depois, né, do nosso, né, as pessoas que veem o nosso comportamento nos julgam, dizendo que nós tínhamos que tomar isso ou aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, nos julgando. Aí eu digo para as pessoas, eu sou só filho. Né? Eu sou só filho. Aí a pessoa fala assim, mas você... Eu falo, eu estou no meu lugar, eu sou só filho. Não posso obrigar a minha mãe a fazer nada. Eu sou só filho. E aí eles sentem, eles não entendem, mas eu me sinto tranquilo, falando, eu sou só filho. E a verdade é que é o seu lugar de força. Quando você está no seu lugar, né, é o lugar onde você tem a força necessária para você fazer tudo que você tem que fazer, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Cleusa, se você quiser então finalizar, se ninguém tiver nada para acrescentar. Olha, assim, se a gente for ficar aqui, a gente vai achando um monte de coisa, né? Mas eu acho que em respeito à Manuela e ao horário, Sim. Eu passo para você, Manuela. Por mim, tudo bem. Vou só ler aqui no chat, a Regina colocou o seguinte: Eurico, precioso esclarecimento de que lugar se cuida dos pais. Vale lembrarmos também que depois de acessarmos essa compreensão, vem um grande desafio, atuar assim no dia a dia. Perfeito. Perfeito, Regina. Não é fácil, não. Não. Não é fácil, mas é possível ir conciliando. Assim, é possível você estar na pedra e resolver tomar o caminho de volta. Sim, sim. Eu também tenho essa experiência, graças a Deus. Tenho a minha mãe com 98 e ainda está extremamente lúcida e ela exerce a vontade dela e eu, no meu caso, acato aquilo que ela determina, sempre que possível. E normalmente é possível, porque a lucidez dela é extraordinária. É muito bom. A hora que você quiser encerrar, Manuela, eu deixo com você, tá bom? Ok. Pois então, eu agradeço ao Eurico a leitura. Obrigada, Eurico. Obrigada, Cleusa e Eurico também, pela vossa orientação, pelo vosso contributo aqui para todos nós. Foi assim uma terça-feira fabulosa, fantástica. E obrigada a todos por estarem aqui, a todos por participarem, trazerem as vossas questões. Muito obrigada. Uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Até Okay. terça, pessoal. Muito obrigada. Gratidão, um abraço no coração. E não Obrigada. podemos esquecer que temos que arranjar aqui questões difíceis para trazer para o Marcos. Não sei se é o Marcos, é capaz de ser o René. Na próxima semana. É isso, da próxima semana. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. 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 Obrigada, Cleusa. Tchau. Dá licença.